Evangelho de João, capítulo 10, é o que eu estou estudando. Capítulo 10, a partir do versículo 27 e 28. No grego tá probata, as ovelhas, ema, minhas. Então, ema é minhas, né? Tes, fones, a voz. Fones é voz, né? Engraçado. Mou, minha. Acolzim é ouvem. Caio e eu. Não é Caio, não é cago. Cago e eu. Gnosco, conheço. Gnosco, né? De gnose, gnosticismo, conhecimento. Gnosco, conheço. Alta a elas. E cai, o grego é cai. Acoloutozin, seguem. Moi, a mim, né? Versículo 28. Caio, não é cago, de novo, li errado. Cago e eu. Cisome, dou. Autóis, a elas. Zoen, que é vida, né? Zoe é vida. Aionion, eterna. Aionion, eterna. Cai e ou me é jamais. Apolontai, pereçam. Eis tom, que é para. Aiona, que é sempre. Cai e aux, não. Apitazei, arrebatará. Tis no grego significa alguém. Alta a elas, ek, de, tes. Ectes é de a. Cheiros, mão, minha, né? Cheiros, mão, mou, minha. Isso aí. Então, versículo 27 e o 28, na Almeida, né? Vamos ver como que tá na Almeida aqui. A Almeida tá assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Na NTLH tá assim, 27 e 28. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. NTLH. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Correto. Então aí, no caso, vamos ver o que a... Aqui, essa aqui é uma chave linguística, né? O que a chave linguística vai falar do versículo 27 e 28 de João capítulo 10. Então aqui, João 21. João 7, 8... 10, 18, João 10, 27. O 27, Acou, só isso no 27.
No 28, ou me é a mais forte negação possível de um acontecimento futuro. Apolontai, subjuntivo médio, alumai. Auxtis, ninguém. Aptazei, aptazu. Aqui, levar embora, mediante o uso da violência, sequestrar, arrebatar. Aptase. Aptase. Não, é aptase não, tô lendo errado. Artase. Correto, artase. Isso aí. Então é a única coisa que vai ter na chave aqui. Acerca do 27 e 28. 27 e 28. Eu comprei um comentário novinho aqui, esse aqui é de João, é outro comentário novinho. Bom, esse comentário aqui, que é do São Tomás de Aquino, né? No caso, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna, elas jamais hão de perecer e ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todas as coisas, ninguém as pode arrebatar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Bom, aqui a gente está falando de ovelhas que nada arrebatará elas da mão de Jesus, né? Então aqueles que não aceitaram Jesus, já a característica dela no vídeo que eu gravei anterior é que não aceitaram porque não era ovelha de Cristo, né? Então aqui vamos ver o que ele vai falar, que eu acho que ele vai levar mais pro lado da divindade, né? Só que aí aqui ele vai colocar aqui o primeiro pensador que ele coloca é Alcuino. Ouvimos a respeito da paciência de Deus e da salvação anunciada em meio aos opróbrios. Eles, porém, preferiram obstinadamente tentá-lo e a obedecer-lhe. Prossegue, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Então, correto. Então, primeira coisa, falou do assunto que se trata mesmo, né? Que eles preferiam obstinadamente tentá-lo a obedecer-lhe. A citação de Alcuino. De Santo Agostinho, o que fala Santo Agostinho? A eikainia era a festa da dedicação do grego. Em grego, com efeito, kainos significa novo. Sempre que algo novo era dedicado, falava-se em eikainia. Certo. Então aqui está falando da festa, né? Eikainia, o Santo Agostinho. O São João Crisóstomo, o que vai falar esse cara? Esta palavra significa o dia da dedicação do templo ou a volta dos judeus do cativeiro da Babilônia. Então era a comemoração, né, que os judeus saíram do cativeiro da Babilônia. O outro pensador, Teofilacto, o que o Teofilacto fala? Os judeus celebravam essa festa com todo o esplendor, como que restaurando a beleza própria da cidade após tão longo cativeiro. Então fala a mesma coisa, né? Celebrando a volta do cativeiro. O que fala Alcuino? Alcuino, ou essa dedicação era feita em memória da dedicação feita por Judas Macabeu, Com efeito, a primeira dedicação foi feita por Salomão durante o outono, a segunda por Zorobabel e pelo sacerdote Jesus durante a primavera, e esta no inverno. Era inverno. Correto. Então aí vai dar um histórico, né? Começou lá com Salomão, né? Depois Judas Macabeu. Não, aqui é primeira dedicação Salomão, segunda por Zorobabel e pelo sacerdote Jesus durante a primavera. Correto. São Beda. Com efeito, sob Judas Macabeu, foi instituído
que essa dedicação seria renovada solenemente todos os anos. Então aqui o foco está em cima da festa, da dedicação. Que disse Teofilacto: o evangelista diz que era inverno para mostrar que era próximo o tempo da paixão, pois na primavera seguinte o Senhor padeceu. Por essa razão, achava-se em Jerusalém. Como que é aqui? Olha só, então o que o Teofilacto vai dizer é que o evangelista disse que era inverno para mostrar que era próximo o tempo da paixão, pois na primavera seguinte o Senhor padeceu. Por esta razão achava-se em Jerusalém. Que disse São Gregório: ou diz que era inverno para indicar a frieza maliciosa que havia nos corações dos judeus. A visão do cara. Que era inverno, então, para falar a frieza dos judeus, né? A frieza dos seus corações. Acho que não, acho que era porque era inverno mesmo, mas cada um com sua viagem. São João Crisóstomo. O que disse o São João Crisóstomo? Cristo assistia a essa solenidade com muito zelo. Além disso, ia a miúde à Judéia, porque a sua paixão estava próxima. Por isso segue. Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Sim. Agora, Alcuíno. O que disse Alcuíno? Chama-se pórtico de Salomão o lugar onde aquele rei costumava orar. Por isso, recebia o seu nome. Os pórticos normalmente recebem o seu nome do templo. Se o Filho de Deus quis passear em um templo em que se ofereciam as carnes de animais, quanto mais não se alegrará ao visitar a nossa casa de oração, onde a sua carne e o seu sangue são consagrados? Agora, Teofilacto. O que diz Teofilacto? Empenha-te tu também enquanto dura o inverno, isto é, a vida presente, açoitada pelas tempestades da iniquidade, a celebrar a dedicação do teu templo, renovando-se sempre a ti mesmo e dispondo teu coração a subir a Deus. Quer dizer, o cara mais Teofilacto aqui é um cara meio devocional, né? Então Jesus estará próximo de ti no pórtico de Salomão e te trará paz sobre o teu próprio manto. Na vida futura, ninguém mais poderá celebrar as solenitudes da renovação. Sabe-se lá, né? Que se não celebra algum tipo de coisa parecido na vida futura. Então, ele não estava na vida futura, mas ele estava com base em algum escrito, em alguma coisa lá para ele falar isso. Santo Agostinho. Como os judeus haviam esfriado e ardiam em desejo de causar dano, não se aproximavam para honrá-lo, mas para persegui-lo. Rodeavam-no então os judeus e disseram-lhe: até quando nos terás tu perplexos? Se és o Cristo, dize-no claramente. Não desejavam conhecer a verdade, mas preparavam um terreno para caluniá-lo. Sim, aqui então ele entra na ideia já, né? O São Crisóstomo, que diz São Crisóstomo: não podendo encontrar nenhuma falta em suas obras, buscavam apanhá-lo por suas palavras. Vede sua perversidade. Quando ele os instrui com palavras, dizem-lhe: que milagre nos mostras. Quando ele se manifesta com obras, dizem-lhe: se és Cristo, diz-nos claramente, estando sempre em contínua contradição. As palavras que lhe dirigiam estavam cheias de ódio. Dize-no-lo claramente, e no entanto ele dizia tudo em público, achando-se sempre presente nas solenidades e jamais falava nada em segredo. Com essas palavras tentam adulá-lo, dizendo depois: até quando nos terás tu perplexos? Até por que ele não tinha falado antes, né? Alcuíno. Acusavam aquele que viera salvar suas almas de manter seus espíritos em um estado de incerteza e suspensão. Agora Santo Agostinho diz:
procuravam ouvir o Senhor essas palavras: Eu sou Cristo. Talvez soubessem algo a respeito de Cristo enquanto homem, mas não compreendiam a sua divindade anunciada pelos profetas. Por isso ele dissesse: Eu sou Cristo, de descendência de Davi, poderiam caluniá-lo acusando de arrogar para si o poder régio. Então aqui eles preocupação, né, que ele se tornasse rei, né? Então a acusação era isso aí. Girava em torno de poder, de autoridade, né? Alcuíno, o que disse Alcuíno? Pensavam em entregá-lo assim ao governador para que o punisse como usurpador da autoridade imperial. Por isso o Senhor temperou de tal modo a sua resposta que calou os seus caluniadores e ensinou aos fiéis que ele é o Cristo e revela os mistérios de sua divindade aos que interrogam sobre a sua humanidade. Por isso segue. Jesus respondeu-lhes: Eu digo-vos e vós não me credes. As obras que faço em nome do meu Pai, estas dão testemunho de mim. Sim, então, não acreditavam, aí já foi falado no vídeo anterior, né? Não acreditavam porque não eram suas ovelhas, né? São Crisóstomo disse: Como os judeus fingiam estar dispostos a se deixar persuadir por palavras, o Senhor arguiu-os por sua malícia, como dizendo: Se não credes nas obras, como crereis nas palavras? E mostra a razão por que não creem, acrescentando: Porém, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Santo Agostinho, que disse Santo Agostinho: Disse-lhes isso porque via que eram predestinados à morte eterna. Que predestinado aqui foi engraçado, né? Ele disse-lhes isso porque via que eram predestinados à morte eterna, não para a vida eterna, adquirida com o preço do seu sangue. É próprio das ovelhas, com efeito, crer no pastor e segui-lo. Então, segundo Santo Agostinho, elas foram predestinadas para a morte, né? Que foi engraçado. O Teofilacto, depois, porém, de dizer: Não sois das minhas ovelhas, exorta-os para que se tornem suas ovelhas, dizendo: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sim. Alcuíno, isto é, obedecem os meus preceitos em espírito. Eu conheço-as, isto é, elejo-as. E elas seguem-me, percorrendo aqui o caminho da mansidão e da humildade, e depois entrando na alegria da vida eterna. Por isso segue. Eu dou-lhes a vida eterna. Santo Agostinho, que disse Santo Agostinho: Estas são as pastagens de que falou antes, e encontrará pastagens. A vida eterna é chamada boa pastagem, onde a erva nunca seca, sempre verdejante. Vós, porém, buscais caluniar-me por causa disso, porque vossos pensamentos estão todos na vida presente. Prossegue. Elas jamais hão de perecer, como dizendo-lhes: Vós perecereis eternamente, porque não sois das minhas ovelhas. Teofilacto que diz: Como então Judas pereceu? Pereceu porque não perseverou até o fim. Cristo diz isso acerca dos que perseveram. Toda ovelha que se separa do rebanho, deixando de seguir o pastor, expõe-se imediatamente ao perigo. Santo Agostinho acrescenta a razão porque não perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Fala das ovelhas, das quais é dito: O Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2,19. Nem o lobo arrebata, nem o ladrão rouba, nem o salteador mata. Aquele que os conhece e se entregou por eles está seguro de que não perderá nenhum. Santo Hilário, que disse Santo Hilário: Estas palavras exprimem a consciência do seu poder, para que se compreenda que, embora tendo a natureza de Deus, nasce de Deus. Acrescenta: Meu Pai, que mas deu, é maior que todas as coisas. Não oculta ter nascido do Pai. O que recebeu do Pai, com efeito, recebeu nascendo, não depois. Isso é Santo Hilário, né?
Então aqui ele falando que Santo Hilário fala que ele recebeu, né, do pai aquelas ovelhas. Santo Agostinho, o filho nascido do pai desde a eternidade. Olha só, que é a ideia do eternamente gerado. Então isso vem antes de Agostinho. O filho nascido do pai desde a eternidade, Deus de Deus, não se tornou igual ao pai, crescendo e se desenvolvendo, mas nascendo. Como dizendo, isso é pois o que me deu meu pai, que é maior do que todas as coisas, que eu seja o seu verbo, o seu filho unigênito, o esplendor da sua luz. Por isso, ninguém arrebata as ovelhas da minha mão, pois tampouco as arrebata da mão de meu pai. Por isso segue, e ninguém as pode arrebatar da mão do meu pai. Se entendemos que a mão é o poder, e mesmo é o poder do Pai e do Filho, porque ama, e mesmo é a divindade, se porém entendemos que a mão é o Filho, a mão do Pai é o próprio Filho. Isso não é dito como se Deus Pai possuísse corpo e membros, mas porque por ele foram feitas todas as coisas. Com efeito, os homens costumam chamar mãos os homens pelos quais fazem o que querem. Por vezes, a própria obra do homem é chamada mão, porque foi feita pela mão. Assim, por exemplo, disse que cada um reconhece a sua própria mão, quando reconhece o que foi escrito por si. Nesta passagem, devemos entender por mão o poder do Pai e do Filho, para que não aconteça de, por entendermos que a mão do Pai é o Filho, o pensamento carnal comece a postular um filho do Filho. Santo Hilário. Então já está partindo para a ideia da trindade, né? A mão do Filho é chamada mão do Pai, para que compreendas por meio de uma imagem sensível o poder comum da mesma natureza, porque a natureza e o poder do Pai também estão no Filho. Já passou por lá da uma questão se tratando da divindade, né? Santo Hilário de Trinitate, né? Então quer dizer, se refere à trindade. A mão do Filho é chamada de mão do Pai, para que compreendas por meio de uma imagem sensível o poder comum da mesma natureza, porque a natureza e o poder do Pai também estão no Filho. São Crisóstomo Ioannem. Depois, para que não penses que ele é fraco e que é somente pelo poder do Pai que as ovelhas estão seguras, acrescenta: eu e o Pai somos um. Então, assim, quando ele fala eu e o Pai somos um, então por isso eles passaram a falar da trindade e da divindade, né, de Jesus. Santo Agostinho, ouve estas duas palavras, e somos, e estará salvo de Sila e Caríbides. A palavra salva-te de Ário. A palavra somos, salva-te de Sabélio. Logo não diversos somos, logo Pai e Filho. Esse é o Santo Agostinho, né? Então já existia Ário e já existia Sabélio. Então é uma coisa antiga demais. Santo Agostinho de Trinitate, somos um, como dizendo que ele é também eu sou, segundo a essência, não segundo a relação. Sim. O Santo Hilário de Trinitate, né? Falando da trindade também, né? A questão eu e o Pai somos um. Como os hereges não podem negar essas coisas, buscam corrompê-las com as mentiras de sua impiedade. Tentam com efeito reduzir essa unidade a uma unanimidade, de modo que haja entre o Pai e o Filho somente uma unidade de vontade, não de natureza. Isso é, o Pai e o Filho seriam um, não porque são, mas porque querem o mesmo. Entretanto, o Pai e o Filho são um pela geração da natureza, pois quando Deus gera a partir de si, não há nenhuma degeneração. São um enquanto aqueles que não podem ser arrebatados da mão do Filho, não podem igualmente ser arrebatados da mão do Pai.
porque o Pai age nele e com ele, pois ele está no Pai e o Pai está nele. Não se trata de criação, mas de geração. Não é uma unidade de vontade, mas de poder. Não fala aqui de unanimidade, mas da natureza. Não negamos, portanto, que haja unanimidade entre o Pai e o Filho. Os hereges, com efeito, costumam mentir, dizendo que afirmamos haver discórdia entre o Pai e o Filho, porque negamos que a sua unidade seja a de mera concórdia. O Pai e o Filho são um em natureza, honra e virtude, e a mesma natureza não pode querer coisas diversas. É isso aí. Então é isso que fala o comentário de São Tomás de Aquino. Legal, porque é um comentário que vai pegar aí os pais da igreja, né? Que esses caras falavam acerca da passagem, né, que a gente leu. Isso aí. Então vamos separando aqui. O outro comentário de João. Agora, aqui é o comentário do Evangelho de João, comentário Esperança, Werner de Bourg. Werner de Bourg, vamos ver o que ele fala do versículo 27. Em seguida, Jesus caracteriza suas ovelhas, sua natureza e vida. Para isso, ele retoma o que descreveu na parábola básica, aplicando agora aos seus. Primeiramente, eles se caracterizam pela capacidade de ouvir a voz dele. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Naturalmente, qualquer pessoa pode perceber a ação acústica da palavra no ouvido, mas é possível que ela lhe seja palavra estranha, fechada, que não o atinge, que não lhe importa de fato. Constitui um processo extraordinário que até hoje acontece sempre de novo, quando realmente ouvimos a palavra de Jesus e reconhecemos nela a voz de Nosso Senhor, a voz do verdadeiro pastor. Entretanto, Jesus afirma isso somente a respeito do maravilhoso início da fé nele. Este ouvir a sua voz caracteriza continuamente a vida. O mundo está repleto de inúmeras vozes, das mais variadas espécies, e todas essas vozes nos disputam. Também em nosso próprio coração manifestam-se diversas vozes, atraindo ou rejeitando. Aqueles, porém, que pertencem a Jesus, ouvem, através de toda a confusão de vozes, a sua voz, a voz extraordinária do bom pastor, com sua pureza incorruptível e seu amor indestrutível. De forma sempre nova, reconhecem Jesus como a palavra eterna, a única que traz a vida. A esse reconhecer da nossa parte corresponde o conhecer de Jesus em relação a nós. Eu as conheço. Já constatamos que esse conhecer sempre é um conhecer que ama, elege e salva. Nesse ponto, porém, podemos lembrar que sobre esse conhecer está baseada a constância absoluta e irrompível de nosso relacionamento com Jesus. Em qualquer aliança com pessoas, somos acompanhados da preocupação secreta de perder o amor do outro. Tão logo ele nos conheça a fundo e note quem realmente somos. Pressentimos todos os abismos do nosso coração, bem como a feiura e a corrupção de nosso ser. Por isso existe entre nós tanto fechamento e tanta encenação, mas requintada ou grosseira. Por isso muitas vidas de fé também são acompanhadas do medo de que Jesus nos poderia soltar e rejeitar. Então, Jesus nos conhece completamente quando ele nos aceita. Jamais poderemos desiludi-lo, porque nunca se iludiu a nosso respeito. Esse relacionamento com Jesus, no conhecimento mútuo, conduz ao discipulado. E elas me seguem. Essa é a única coisa que as ovelhas podem realizar e fazer. Não obstante, ela não é, como o evento usado como parábola mostra concretamente, uma realização. Com este ato, as ovelhas não fazem nada para o pastor e não lhe acrescentam nada, porque as ovelhas o seguem, porque unicamente junto do pastor elas encontram aquilo que elas
próprias precisam para a vida: pastagem, água, condução e proteção. Para nós, porém, estas ilustrações tornam-se expressão da vida verdadeira, eterna, que encontramos exclusivamente em Jesus, sob sua direção e em nosso discipulado. É por isso que Simão Pedro, quando Jesus ofereceu também aos 12 a possibilidade de abandoná-lo, com razão, não respondeu: nós não te abandonamos, ficaremos fiéis a ti, mas para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6,68. E somente tu as tens. Em lugar algum podemos conseguir o que encontramos contigo. Por isso Jesus também pode dizê-lo com tanta certeza acerca dos seus: eles me seguem, pois nisso reside para eles próprios a vida. Isso aí. Então continua no próximo vídeo.